Hábito 3. Primeiro, o mais importante. Princípios do gerenciamento pessoal. As coisas mais importantes nunca devem ficar à mercê das coisas menos importantes. Goethe. Você poderia parar por apenas um momento e redigir uma resposta curta para cada uma das duas questões seguintes. Suas respostas serão importantes para você quando começar a trabalhar no hábito 3. O que você poderia fazer e não está fazendo no momento que, se fosse feito de maneira constante, causaria uma grande diferença positiva em sua vida pessoal? Pergunta 2. O que em sua vida profissional ou empresarial teria o mesmo efeito? Mais tarde voltaremos a estas respostas, mas antes vamos colocar o hábito 3 em perspectiva. O hábito 3 é o fruto pessoal, o lado prático dos hábitos 1 e 2. O hábito 1 diz: você é o criador, você está no comando. Ele se baseia nos 4 dons exclusivamente humanos: a imaginação, a consciência, a vontade independente e, em particular, a autoconsciência. Ele lhe dá o poder de dizer: esta é uma receita errada que me ensinaram desde a infância em meu espelho social. Não gosto do roteiro ineficaz. Eu posso mudar. O hábito 2 consiste na primeira criação ou criação mental. Ele se baseia na imaginação, a capacidade para vislumbrar, ver o potencial, criar com a mente aquilo que não podemos ver com os olhos no momento e na consciência. A capacidade de detectar nosso caráter único e as orientações pessoal, moral e ética dentro das quais podemos atingir o objetivo com alegria. É o contato mais profundo com nosso paradigma e valores básicos e a visão daquilo que poderemos nos tornar. O hábito 3, então, é a segunda criação, a elaboração física. É a realização, a transformação em realidade, a emergência natural dos hábitos 1 e 2. É o exercício da vontade independente para que a pessoa se torne centrada nos princípios. É uma atuação no dia a dia, a cada segundo. Os hábitos 1 e 2 são absolutamente essenciais e pré-requisitos para o hábito 3. Você não pode se centrar nos princípios sem primeiro ter noção e desenvolver sua natureza proativa. Você não pode se centrar nos princípios sem antes ter noção de seus paradigmas e compreender como modificá-los e harmonizá-los com seus princípios. Você não pode se centrar neles sem uma visão e um foco concentrado na contribuição única que pode dar. Mas com esta base, você pode se centrar nos princípios dia após dia, momento a momento, vivenciando o hábito 3, praticando o gerenciamento pessoal eficaz. O gerenciamento, lembre-se, é muito diferente da liderança. Liderança é fundamentalmente a poderosíssima atividade do lado direito do cérebro. É mais do que uma arte, baseia-se em uma filosofia. Você precisa fazer as perguntas mais radicais sobre a vida quando lida com questões de liderança pessoal. Mas tendo lidado já com estas questões, considerando-as resolvidas, aí você precisa se gerenciar com eficácia para criar uma vida coerente com suas respostas. A capacidade para administrar bem não faz muita diferença caso você não esteja no campo certo. Entretanto, se você estiver no campo certo, ela faz uma diferença enorme. Na verdade, a capacidade para um bom gerenciamento determina a qualidade e mesmo a existência da segunda criação. O gerenciamento é a divisão em partes, a análise, o sequenciamento, a aplicação específica, a tendência temporal do cérebro esquerdo, que leva ao autogoverno eficaz. Meu lema para a eficácia pessoal é: gerenciamento com o lado esquerdo, liderança com o direito. O poder da vontade independente. Além da autoconsciência, da imaginação e da consciência, é o quarto dom humano, a vontade independente, que realmente torna possível o gerenciamento pessoal eficaz. É a capacidade para tomar decisões e fazer escolhas agindo de acordo com elas. É a habilidade para agir e não permitir que determinem suas ações.
de levar adiante seus planos, desenvolvidos proativamente por meio dos 3 outros dons. A vontade humana é algo espantoso. Repetidas vezes, ela triunfou contra prognósticos desfavoráveis. Pessoas como Helen Keller pertencem a este mundo e fornecem uma prova comovente do valor e do poder da vontade independente. Mas à medida que examinamos este dom no contexto do gerenciamento pessoal eficaz, percebemos que normalmente não é o esforço drástico, palpável, uma vez na vida e outra na morte, gigantesco, que traz o sucesso duradouro. O fortalecimento vem de aprender a usar esse grande dom nas decisões que tomamos todos os dias. A extensão com que desenvolvemos nossa vontade soberana na vida cotidiana se mede por nossa integridade pessoal. A integridade é, fundamentalmente, o valor que damos a nós mesmos. É a nossa capacidade de assumir compromissos sérios com nossa própria mente e manter-os assumidos com os outros. É fazer o que dizemos. Trata-se de respeitar a personalidade, uma parte fundamental da ética do caráter, a essência do crescimento proativo. O gerenciamento eficaz é fazer primeiro o mais importante. Enquanto é a liderança que resolve o que é mais importante, é o gerenciamento que coloca o mais importante em primeiro lugar, no dia a dia, a cada momento. Gerenciamento é disciplina, vontade de fazer direito. A palavra disciplina vem de discípulo. Discípulo de uma filosofia, de um conjunto de princípios, de um conjunto de valores, discípulo de um objetivo grandioso, de uma meta ambiciosa, ou de uma pessoa que representa essa meta. Em outras palavras, se você for um gerenciador eficaz de si próprio, a disciplina vem de dentro, é um produto de sua vontade independente. Você se torna um discípulo, um seguidor de seus próprios valores fundamentais e de sua fonte. E possui a vontade e a integridade para subordinar os seus sentimentos e humores a esses valores. Um de meus ensaios favoritos é The Common Denominator of Success, o denominador comum do sucesso, escrito por E. M. Gray. Ele passou a vida pesquisando o denominador compartilhado pelas pessoas bem-sucedidas. Ele descobriu que não é o trabalho duro, nem a boa sorte ou um relacionamento perspicaz com os outros, embora todos sejam importantes. O fator que parece superar todos os demais personifica a essência do hábito 3. Primeiro, o mais importante. As pessoas bem-sucedidas têm o hábito de fazer coisas que os que falharam não gostam de fazer, ele escreveu. Elas não gostam de fazê-las tampouco, mas sua contrariedade se subordina à força de seus propósitos. Esta subordinação requer um propósito, uma missão, um senso de direção e um valor claro, tipo o hábito 2, um sim interno vibrante, que torna possível dizer não a outras coisas. Ela também exige uma vontade independente, o poder para fazer algo quando você não quer fazer, a força resultante de seus valores e não do impulso ou desejo momentâneo. É o poder para agir com integridade para sua primeira criação proativa. 4 gerações de administração do tempo. No hábito 3, estaremos lidando com muitas das questões ligadas ao campo da administração da vida e do tempo. Na condição de estudioso desse tema fascinante há muitos anos, estou pessoalmente convencido de que a essência das melhores ideias na área da administração do tempo pode ser capturada em uma única frase: organize e execute conforme a prioridade. Esta frase representa a evolução de 3 gerações da teoria de administração do tempo, e a melhor maneira de realizar isso é assunto para uma ampla variedade de abordagens e métodos. O gerenciamento pessoal se desenvolveu de acordo com um padrão similar a muitas outras áreas do conhecimento humano. Saltos importantes em termos de desenvolvimento ou ondas, na terminologia de Alvin Toffler, sucedem-se periodicamente, acrescentando uma nova dimensão vital. Por exemplo, no desenvolvimento social, a Revolução Agrícola foi seguida pela Revolução Industrial, que foi seguida pela Revolução da Informática. Cada onda que chega cria um momento de progresso social e pessoal. Similarmente, na área de administração do tempo, cada geração se apoia na geração anterior. Cada uma delas se move em direção a um controle maior de nossa vida.
A primeira onda ou geração se caracterizou por bilhetes e listas, em um esforço para conferir uma certa aparência de organização e pertinência às muitas demandas feitas sobre nosso tempo e energia. A segunda geração pode ser caracterizada pelos calendários e agendas. Esta onda reflete uma tentativa de olhar à frente, de marcar eventos e atividades no futuro. A terceira geração reflete o campo de administração do tempo atual. Ela adiciona às gerações precedentes a importante ideia de prioridade, de esclarecimento de valores e de comparação do peso relativo das atividades com base em sua relação com esses valores. Além disso, ela se concentra em estabelecer metas, alvos específicos de curto, médio e longo prazo, em cuja direção o tempo e a energia serão direcionados em harmonia com os valores. Ela também inclui o conceito do planejamento diário, da elaboração de um plano específico para a conquista dessas metas e atividades consideradas mais valiosas. Apesar de a terceira onda ter dado uma contribuição significativa, as pessoas começaram a perceber que a elaboração de agendas eficientes e o controle do tempo com frequência são improdutivos. A concentração na eficácia gera expectativas que conflitam com as oportunidades de desenvolver relacionamentos mais ricos, de satisfazer as necessidades humanas e de desfrutar momentos espontâneos diariamente. Como resultado, muita gente decepcionou-se com os programas e sistemas de administração do tempo que faziam com que se sentissem amarradas demais, tolhidas, jogando o bebê fora com a água do banho. Elas retornaram às técnicas de primeira e segunda geração para preservar os relacionamentos, a espontaneidade e a qualidade de vida. Mas há uma quarta geração emergente, de um tipo diferente. Ela reconhece que a administração do tempo é um nome infeliz. Na verdade, o desafio não é gerenciar o tempo, mas a pessoa. A satisfação resulta da expectativa, bem como da realização. E a expectativa, como a satisfação, se encontra em nosso círculo de influência. Em vez de focalizar a atenção nas coisas e no tempo, as atenções da quarta geração se voltam para a preservação e a melhoria dos relacionamentos e para a obtenção de resultados. Em resumo, para a manutenção do equilíbrio PCP. Quadrante 2. O foco essencial da quarta geração da administração pode ser identificado na matriz do gerenciamento do tempo. Basicamente, passamos o tempo de 4 maneiras. Como se pode perceber, os 2 fatores que definem uma atividade são urgente e importante. Urgente significa que a atividade exige nossa atenção imediata. É agora. As coisas urgentes se impõem a nós. Um telefone que toca é urgente. A maioria das pessoas não consegue admitir a hipótese de simplesmente deixar o telefone tocando. Você pode levar horas preparando um material, vestir-se com esmero e fazer uma viagem até o escritório de uma pessoa para conversar sobre determinado assunto. Mas se o telefone tocar enquanto você estiver lá, normalmente isso terá prioridade em relação à sua visita pessoal. Se você fosse telefonar para alguém, dificilmente esta pessoa diria: "Falo com você em 15 minutos, espere na linha." Mas essa mesma pessoa muito provavelmente é capaz de deixá-lo esperando no escritório por 15 minutos ou mais enquanto ela fala com alguém pelo telefone. Assuntos urgentes normalmente são óbvios. Eles nos pressionam, insistem para que alguma providência seja tomada. Eles são populares com os outros. De costume, estão bem na nossa frente e com frequência são agradáveis, fáceis, divertidos de resolver. Mas com a mesma frequência não são nada importantes. A importância, por outro lado, tem a ver com resultados. Se algo é importante, contribui para nossa missão, nossos valores e metas prioritárias. Nós reagimos a questões urgentes. As questões importantes que não são tão urgentes exigem mais iniciativa, mais proatividade. Precisamos agir para aproveitar as oportunidades para fazer com que as coisas aconteçam. Se não praticamos o hábito 2, não temos uma ideia clara do que é importante, dos resultados que pretendemos para nossas vidas, e caímos com facilidade na mera reação ao que é urgente. Pense por um momento nos 4 quadrantes da matriz do gerenciamento do tempo. O quadrante 1 é tão urgente quanto importante. Ele lida com os resultados significativos, que exigem atenção imediata.
Costumeiramente chamamos as atividades do quadrante 1 de crises ou problemas. Todos nós temos algumas atividades do tipo quadrante 1 em nossas vidas. Mas o quadrante 1 sufoca muitas pessoas. Elas viram gerenciadores de crises, escravos dos problemas, capazes de produzir só na última hora. Enquanto o foco permanecer no quadrante 1, as coisas ficam mais e mais sérias até que o dominam. É como um mar bravio. Um problema imenso aparece, derruba-o e o joga de um lado para o outro. Você luta para subir novamente à superfície, apenas para encontrar outra onda que o derruba novamente e o arrasta no turbilhão. Algumas pessoas vivem literalmente esmagadas pelos problemas, dia após dia. Seu único alívio encontra-se nas atividades não importantes e não urgentes do quadrante 4. Assim, quando olhamos para sua matriz total, 90% de seu tempo encontra-se no quadrante 1 e a maior parte dos 10% restantes no quadrante 4, com uma atenção irrisória dedicada aos quadrantes 2 e 3. É assim que as pessoas que administram suas vidas conforme as crises vivem. Existem outras pessoas que gastam um tempo enorme em coisas do quadrante 3, urgentes, porém menos importantes, pensando que estão no quadrante 1. Elas passam a maior parte do tempo reagindo a coisas que são urgentes, presumindo que sejam importantes. Mas a verdade é que a urgência dessas questões, com frequência, se baseia nas prioridades e expectativas de outros. As pessoas que passam o tempo quase que exclusivamente nos quadrantes 3 e 4 levam vidas basicamente irresponsáveis. Pessoas eficazes ficam afastadas das coisas dos quadrantes 3 e 4 porque não são importantes, urgentes ou não. Elas também diminuem o tamanho do quadrante 1, dedicando mais tempo ao quadrante 2. O quadrante 2 está no centro do gerenciamento pessoal eficaz. Ele lida com as coisas que não são urgentes, mas que são importantes. Ele lida com coisas como melhorar relacionamentos, redigir uma missão pessoal, planejamento a longo prazo, exercícios, manutenção preventiva, preparação. Todas estas coisas que sabemos que precisamos fazer, mas às quais raramente nos dedicamos, pois sabemos que não são urgentes. Parafraseando Peter Drucker, as pessoas eficazes não vivem voltadas para os problemas, elas vivem voltadas para as oportunidades. Elas alimentam oportunidades e deixam os problemas morrer de fome. Elas pensam preventivamente. Elas enfrentam crises e emergências genuínas no quadrante 1, que exigem sua atenção imediata, mas seu número é comparativamente menor. Elas mantêm P e CP em equilíbrio ao se concentrarem nas atividades importantes, mas não urgentes do quadrante 2, altamente produtivas. Tendo em mente a matriz do gerenciamento do tempo, pare um pouco e reflita sobre a maneira como respondeu às perguntas no início deste capítulo. Em que quadrante se encaixam? Elas são importantes? E são urgentes? Meu palpite é que elas provavelmente se encaixam no quadrante 2. São obviamente importantes, profundamente importantes, mas não urgentes. E como não são urgentes, você não as realiza. Agora reveja a natureza destas questões. O que você poderia fazer e não está fazendo no momento, capaz de causar uma tremenda alteração para melhorar em sua vida pessoal e profissional, se feito de maneira constante? As atividades do quadrante 2 provocam esse tipo de impacto. Nossa eficácia dá um salto qualitativo quando fazemos isso. Fiz uma pergunta similar a um grupo de gerentes de shopping centers. Se fossem fazer uma coisa em suas atividades profissionais capaz de ter efeitos positivos imensos, o que seria? A resposta unânime foi: construir um relacionamento pessoal proveitoso com os lojistas, donos das lojas dentro dos shopping centers, o que é uma atividade do quadrante 2. Fizemos uma análise do tempo que eles estavam gastando naquela atividade. Era menos do que 5%. Eles tinham bons motivos, problemas um após o outro. Precisavam fazer relatórios, comparecer a reuniões, responder a cartas, fazer ligações telefônicas e eram constantemente interrompidos. O quadrante 1 consumia seu tempo. Eles passavam muito pouco tempo com os gerentes das lojas e, quando o faziam, estavam carregados de energia negativa.
O único motivo que os levava a visitar os gerentes das lojas era o contrato. Iam para receber o condomínio, discutir a propaganda ou outras práticas que pudessem estar em desarmonia com a linha geral do shopping ou algo similar. Os donos das lojas estavam lutando para sobreviver, nem pensavam em prosperar. Eles enfrentavam problemas com os empregados, problemas de custos, problemas de estoque e uma lista de outras dificuldades. A maioria deles não tinha qualquer tipo de treinamento em gerenciamento. Alguns eram negociantes de primeira, mas precisavam de auxílio. Os lojistas nem queriam ver a cara dos proprietários do shopping. Era mais um problema a ser resolvido. Sendo assim, os proprietários resolveram ser proativos. Eles determinaram seus objetivos, seus valores, suas prioridades. E, em harmonia com estas, eles resolveram dedicar cerca de 1/3 de seu tempo para ajudar a melhorar o relacionamento com os lojistas. Depois de trabalhar com aquela organização por cerca de 1 ano e meio, vi que o tempo passara a mais de 20%, o que significava 4 vezes mais. Além disso, eles modificaram seu papel, tornaram-se consultores, passaram a treinar e ouvir os lojistas. Os contatos se beneficiaram com a energia positiva. O efeito foi drástico, profundo. Ao se concentrarem no relacionamento e nos resultados, e não em tempo e métodos, os números subiram. Os lojistas se animaram com os resultados obtidos com as novas ideias e práticas, e os gerentes de shopping aumentaram a produtividade, ficaram mais satisfeitos e ampliaram sua lista de lojistas em potencial, bem como o valor dos aluguéis, que se baseava no volume de venda das lojas. Eles deixaram de ser policiais ou supervisores hesitantes, transformaram-se em pessoas capazes de resolver problemas, de ajudar. Quer você seja estudante universitário, trabalhador na linha de montagem, dona de casa, designer de moda ou presidente de uma companhia, eu acredito que se você descobrir o que pertence ao quadrante 2 e cultivar a proatividade necessária para ir atrás disso, obterá os mesmos resultados. Sua eficácia aumentará drasticamente. Suas crises e seus problemas se reduzirão a dimensões razoáveis, porque você estará pensando por antecipação, trabalhando na base, fazendo as coisas preventivamente, impedindo que a situação se transforme em crise logo no início. No jargão administrativo, isso se chama princípio de Pareto. 80% dos resultados se originam em 20% das atividades. O que é preciso para dizer não? No início, o único lugar para se conseguir o tempo necessário para o quadrante 2 é nos quadrantes 3 e 4. Você não pode ignorar as atividades urgentes e importantes do quadrante 1, mesmo que elas diminuam em tamanho à medida que se gasta mais tempo na prevenção e na preparação, no quadrante 2. Mas o tempo inicial para o quadrante 2 tem de vir dos quadrantes 3 e 4. Você precisa ser proativo para trabalhar no quadrante 2, porque os quadrantes 1 e 3 fazem imposições. Para poder dizer sim a prioridades importantes do quadrante 2, é preciso aprender a dizer não a outras atividades, normalmente coisas aparentemente urgentes. Há algum tempo, minha esposa foi convidada para dirigir um comitê de apoio comunitário. Ela estava tentando realizar uma série de trabalhos importantes e, no fundo, não queria a função. Mas ela se sentiu pressionada a aceitar e acabou concordando. Em seguida, ela ligou para uma amiga íntima e perguntou se ela poderia auxiliar no comitê. A amiga a ouviu pacientemente por um bom tempo e disse: Sandra, esse parece ser um projeto maravilhoso, algo que realmente vale a pena realizar. Agradeço muito por você ter me convidado para participar. Sinto-me honrada. Por uma série de motivos, não poderei participar pessoalmente, mas gostaria que soubesse o quanto fiquei feliz pelo convite. Sandra estava pronta para tudo, menos para um não tão educado. Ela se voltou para mim e falou suspirando: eu gostaria de ter agido assim. Eu não estou querendo dizer que as pessoas devam evitar projetos comunitários significativos. Essas coisas são importantes também. Mas você precisa resolver quais são suas prioridades maiores e ter a coragem, de um modo educado, sorridente, mas sem se desculpar, para dizer não às outras coisas. E a melhor forma de fazer isso é ter um imenso sim brilhando dentro de si. O inimigo do ótimo com frequência é o bom.
Tenha em mente que você está sempre dizendo não a alguma coisa. Se não é para as coisas urgentes e evidentes de sua vida, provavelmente é para as coisas mais fundamentais, mais importantes. Mesmo quando o urgente é bom, o bom pode afastá-lo do que é ótimo, mantê-lo distante de sua contribuição única se você permitir. Quando eu era diretor de relações universitárias em uma grande universidade, contratei um redator muito talentoso, criativo e proativo. Um dia, após alguns meses de trabalho, fui até a sala dele e pedi que se dedicasse a algumas tarefas urgentes que exigiam solução rápida. Ele disse: "Stephen, farei qualquer coisa que você me pedir, mas gostaria de explicar minha situação." Dizendo isso, ele me levou até o quadro negro, onde havia relacionado mais de dúzias de projetos nos quais estava trabalhando, bem como o critério de elaboração e datas de entrega previamente acertadas. Ele era muito disciplinado, fora por isso que eu o contratara, e eu estava ali pedindo sua ajuda. Se você quer que uma coisa seja feita, procure alguém que não tem tempo. Em seguida ele falou: "Stephen, para fazer direito o serviço que você deseja, precisarei de vários dias. Que projetos você gostaria que eu adiasse ou cancelasse para poder atender a seu pedido?" Bem, eu não queria assumir a responsabilidade por aquela decisão. Eu não queria colocar uma trava na roda de uma das pessoas mais produtivas da equipe apenas porque eu estava lidando com uma crise naquele momento. As tarefas que eu pedi a ele eram urgentes, mas não eram importantes. Sendo assim, fui procurar outro administrador para a crise, a quem passei o serviço. Dizemos sim ou não para as coisas diariamente, ou melhor, várias vezes por dia. Viver concentrado nos princípios corretos e manter o foco na missão pessoal são atitudes que nos fornecem a sabedoria para fazer esses julgamentos com eficácia. Em meu trabalho com diversos grupos, digo às pessoas que a essência do gerenciamento eficaz do tempo e da vida é a organização e a atuação a partir de prioridades equilibradas. Depois eu faço uma pergunta. Se uma das seguintes áreas estivesse deficiente, qual seria? Primeira, a incapacidade de estabelecer prioridades. Segunda, a incapacidade ou falta de vontade para organizar a vida a partir dessas prioridades. Ou, terceira, a falta de disciplina para executá-las para manter fidelidade às suas prioridades e à organização. A maioria das pessoas diz que a sua principal falha é a falta de disciplina. Pensando bem, creio que o problema não é esse. A dificuldade básica é que suas possibilidades não foram suficientemente absorvidas por suas mentes e seus corações. Elas não interiorizaram bem o hábito 2. Existem muitas pessoas que reconhecem o valor das atividades quadrante 2 em suas vidas, quer as identifiquem como tal ou não. E elas procuram dar prioridades a essas atividades e integrá-las às suas vidas por meio exclusivo da autodisciplina. Mas sem se centrarem nos princípios e sem uma missão pessoal, elas não possuem a base necessária para sustentar seus esforços. Elas trabalham no nível das folhas, das atitudes e dos comportamentos da disciplina, sem nem mesmo pensar em examinar as raízes, os paradigmas básicos a partir dos quais suas atitudes e seus comportamentos acontecem. O foco no quadrante 2 é um paradigma que deriva do centro em princípios. Se você está centrado na esposa, em dinheiro, amigos, prazer ou qualquer outro fator extrínseco, será sempre atirado de volta aos quadrantes 1 e 3, reagindo às forças externas nas quais sua vida está centrada. Mesmo que você esteja centrado em si mesmo, irá voltar ao 1 e ao 3, reagindo ao impulso do momento. Sua vontade independente por si só não pode dar a disciplina necessária a você contra seu centro. Usando uma máxima da arquitetura, a forma deriva da função. Do mesmo modo, o gerenciamento deriva da liderança. O modo como você passa seu tempo resulta do modo como você vê seu tempo e da maneira como encara suas prioridades. Se estas decorrem de um centro em princípios e na missão pessoal, se elas estão profundamente enraizadas em seu coração e em sua mente, você verá o quadrante 2 como um lugar natural, excitante, para investir seu tempo. É quase impossível dizer não à popularidade do quadrante 3 ou ao prazer de escapar para o quadrante 4 se você não contar com um sim poderoso brilhando em seu íntimo.
Somente quando você tiver a autoconsciência para examinar seu programa, além da imaginação e da consciência para criar um programa novo único, centrado nos princípios, ao qual possa dizer sim, só então possuirá uma vontade independente o suficiente para dizer não para as coisas menos importantes, com um sorriso verdadeiro nos lábios. Passando para o quadrante 2. Se as atividades do quadrante 2 são claramente o âmago do gerenciamento pessoal eficaz, as coisas importantes que devemos colocar em primeiro lugar, então, como podemos fazer para organizar e colocar essas coisas em prática? A primeira geração da administração do tempo nem sequer reconhece o conceito de prioridade. Ela nos dá conselhos e listas de coisas para fazer que podemos seguir para obter uma sensação temporária de realização, sempre que vamos verificar algo, mas nenhuma prioridade é apontada nos itens da lista. Além disso, não há correlação entre o que está na lista e nossos valores e propósitos fundamentais da vida. Simplesmente reagimos a tudo que entra em contato com nossa consciência e aparentemente precisa ser feito. Muitas pessoas gerenciam suas vidas a partir desse paradigma de primeira geração. É a lei do menor esforço, nada de dor ou pressão. É agradável ir na onda. Disciplinas e programas impostos de fora dão às pessoas a sensação de que não são responsáveis pelos resultados. Mas esses gerenciadores de primeira geração, por definição, não são pessoas eficazes. Elas produzem muito pouco e seu estilo de vida não ajuda nada no incremento de sua capacidade de produção. Dominados por forças externas, eles são frequentemente vistos como pessoas com as quais não se pode contar, irresponsáveis, com pouca capacidade de controle e amor próprio. Os gerenciadores de segunda geração assumem um controle um pouco maior. Eles fazem planos e projetos antecipadamente e normalmente são considerados mais responsáveis, porque eles dão conta do recado quando necessário. Mas, novamente, as atividades que eles planejam não são prioritárias, nem estão relacionadas com valores mais profundos e metas. Eles conseguem poucas conquistas significativas e tendem a se conduzir só pelo planejamento. Os gerenciadores de terceira geração dão um passo significativo à frente. Eles têm clareza quanto a seus valores e metas estabelecidos. Eles planejam cada dia e dão prioridades a certas atividades. Como já foi dito, a moderna administração do tempo concentra-se aí. Mas esta terceira geração tem suas limitações críticas. Primeiro, possui uma visão limitada. O planejamento diário com frequência passa longe de coisas importantes que só podem ser vistas a partir de uma perspectiva mais ampla. A própria expressão planejamento diário está focalizada no urgente, no agora. Apesar da priorização da terceira geração ordenar as atividades, ela não questiona a sua essencial importância de qual atividade é prioritária. Não coloca a atividade no contexto de princípios, missão pessoal, papéis e metas. O planejamento diário de terceira geração, voltado para os valores, tem uma abordagem que prioriza os problemas e as crises de momento dos quadrantes 1 e 3. Ademais, a terceira geração não toma providências para administrar os papéis de um modo equilibrado. Falta realismo aos projetos, que mostram tendência para se exceder na programação diária, resultando na frustração e no desejo ocasional de jogar os planos fora e fugir para o quadrante 4. O foco na eficiência e na administração do tempo tende a dificultar os relacionamentos em vez de estimulá-los. Apesar de cada uma dessas três gerações ter reconhecido o valor de alguma forma de instrumento para a administração, nenhuma delas produziu um instrumento que possibilitasse às pessoas viver centradas nos princípios, no quadrante 2. As listas de coisas a fazer e os lembretes da primeira geração nos fornecem apenas um local para registrar essas coisas, para que penetrem em nossa consciência e nos impeçam de esquecê-las. As agendas e calendários da segunda geração fornecem apenas um local para registrar os compromissos futuros, de modo que possamos estar onde nos comprometemos na hora certa. Mesmo a terceira geração, com sua vasta gama de planejamentos e materiais, se concentra primordialmente em ajudar as pessoas a priorizar e planejar suas atividades dos quadrantes 1 e 3. Apesar de muitos consultores e professores reconhecerem o valor das atividades do quadrante 2,
os instrumentos da terceira geração não facilitam a organização e o planejamento dessas atividades. Como cada uma das gerações se afirma em cima daquilo que a precedeu, as vantagens e alguns dos instrumentos de cada uma das primeiras 3 gerações fornecem um material fundamental para a quarta. Mas existe uma necessidade suplementar de uma nova dimensão para o paradigma e a realização que nos permitirão passar para o quadrante 2, tornar-nos centrados nos princípios e administrar nossa própria vida conforme o que é verdadeiramente mais importante. A ferramenta do quadrante 2. O objetivo da administração quadrante 2 é conduzir a vida com eficácia, a partir de um centro em princípios sólidos e de um conhecimento da missão pessoal, com foco no importante, bem como no urgente, dentro de um quadro de manutenção do equilíbrio entre o aumento da produtividade e o aumento da nossa capacidade de produção. Este é um objetivo reconhecidamente ambicioso para as pessoas presas ao peso das coisas leves dos quadrantes 3 e 4. Mas batalhar para conseguir isso causa um impacto fenomenal na eficácia pessoal. Um gerente quadrante 2 deve observar 6 critérios importantes. Coerência. A coerência indica que existe harmonia, unidade e integridade entre a visão e a missão, entre papéis e metas, entre prioridades e planos, entre desejos e disciplina. No planejamento, deve haver espaço para sua missão pessoal, de modo que você possa constantemente voltar a ela. Também há necessidade de deixar espaço para seus papéis e para as metas de curto e longo prazos. Equilíbrio. Seu instrumento deve ajudá-la a manter o equilíbrio em sua vida, identificar os diversos papéis e mantê-los bem à sua frente, de modo que você não negligencie áreas importantes como saúde, família, aprimoramento profissional e desenvolvimento pessoal. Muita gente parece pensar que o sucesso em uma área pode compensar o fracasso em outras áreas da vida. Mas pode mesmo. Talvez por um período limitado em algumas áreas, mas o sucesso profissional pode compensar um casamento arruinado, a saúde abalada ou a fraqueza de caráter. A verdadeira eficácia exige equilíbrio e você precisa dos instrumentos para criar e manter esse equilíbrio. Foco do quadrante 2. Você precisa de um instrumento que o encoraje, que o motive, que realmente o ajude a dedicar o tempo necessário ao quadrante 2, de forma que lide com a prevenção em vez de dar prioridade às crises. Em minha opinião, a melhor maneira de fazer isso é organizar sua vida em uma base semanal. Você pode continuar a fazer adaptações e ter prioridades diárias, mas a energia fundamental vai para a organização da semana. A organização com base na semana possibilita um equilíbrio maior e um contexto mais amplo do que o planejamento diário. Parece haver um consenso cultural implícito de que a semana é uma unidade de tempo única, completa. O mundo dos negócios, da educação e muitas outras facetas da sociedade operam dentro do quadro dado pela semana, determinando certos dias para o trabalho e outros para o relaxamento e inspiração. A ética judaico-cristã básica guarda o sabá, um dia a cada 7, para propósitos enaltecedores. A maioria das pessoas pensa em termos de semanas, mas a maior parte dos instrumentos de planejamento de terceira geração se concentra no planejamento diário. Apesar deles ajudarem a priorizar as atividades, basicamente apenas auxiliam a organizar as crises e as tarefas urgentes. O segredo não é priorizar a agenda, mas sim agendar as prioridades. E isso pode ser feito melhor no contexto da semana. Uma dimensão humana. Você também precisa de um instrumento que lide com as pessoas, não apenas de planos. Apesar de se poder pensar em termos de eficiência ao lidar com o tempo, uma pessoa centrada em princípios pensa em termos de eficiência ao lidar com gente. Há momentos nos quais a vida centrada em princípios, no quadrante 2, exige que se subordinem os planos às pessoas. Seu instrumento precisa refletir esse valor, facilitando sua aplicação, em vez de gerar sentimentos de culpa quando o plano não está sendo cumprido. Flexibilidade.
O instrumento de planejamento deve ser seu escravo, nunca seu senhor. Uma vez que ele deve trabalhar em seu benefício, precisa ser talhado conforme seu estilo, suas necessidades e seu modo específico de agir. Portátil. Seu instrumento também deve ser portátil, de forma que você possa carregá-lo a maior parte do tempo. Você pode querer revisar a sua missão pessoal quando estiver no ônibus, ou desejar analisar o potencial de uma nova oportunidade em comparação com algo anteriormente planejado. Se seu instrumento for portátil, você o terá a seu lado e as informações importantes estarão ao seu alcance. Uma vez que o quadrante 2 é a base do gerenciamento pessoal eficaz, você precisa de um instrumento que o leve ao quadrante 2. Meu trabalho com o conceito de quarta geração levou à criação de um instrumento especificamente elaborado com os critérios relacionados acima. Mas a maioria dos instrumentos de terceira geração pode ser facilmente adaptada. Desde que os princípios sejam válidos, as práticas e aplicações específicas podem variar de um indivíduo para o outro. Tornando-se um gerente pessoal do quadrante 2. Apesar de minha intenção aqui ser ensinar princípios de eficiência, não sua prática, acredito que você possa compreender melhor os princípios e a força da quarta geração se fizer a experiência concreta de organizar uma semana centrado nos princípios, com base no quadrante 2. A organização quadrante 2 envolve 4 atividades-chave. Identificando papéis. A primeira tarefa é anotar seus papéis principais. Se você ainda não pensou seriamente nos papéis que desempenha na vida, pode anotar aquilo que vier à cabeça. Você tem um papel como indivíduo. Você pode querer relacionar um ou mais papéis como membro da família, marido ou esposa, pai ou mãe, filho ou filha, ou membro da família ampliada de avós, tios e primos. Precisará anotar seus papéis no trabalho, indicando as diferentes áreas nas quais deseja investir tempo e energia de maneira sistemática. Você pode desempenhar papéis na sua igreja ou nas atividades da comunidade. Você não precisa se preocupar em definir os papéis que desempenhará pelo resto da vida. Considere apenas a semana e marque as áreas em que você se vê gastando mais tempo nos próximos 7 dias. Estabelecendo metas. O passo seguinte é pensar em 2 ou 3 resultados que você pretende conseguir em cada um dos papéis nos próximos 7 dias. Eles devem ser registrados como metas. Pelo menos algumas dessas metas devem refletir atividades do quadrante 2. Essas metas de curto prazo, de preferência, precisam estar vinculadas às de longo prazo que você identificou ao elaborar sua missão pessoal. Mas mesmo que você não tenha escrito sua missão, pode intuir o que é importante no momento em que medita sobre cada um dos papéis e sobre as 2 ou 3 metas para cada papel. Planejando. Agora você pode olhar para a semana que tem pela frente com as metas em mente e o tempo reservado para atingi-las. Por exemplo, se sua meta é elaborar a primeira versão da sua missão pessoal, você pode querer reservar um período de 2 horas para trabalhar nisso. Domingo ou qualquer outro dia da semana que seja especial para você, de acordo com sua fé ou suas condições, é frequentemente o momento ideal para planejar as atividades pessoalmente mais gratificantes, o que inclui a organização da semana. É um bom momento para relaxar, buscar inspiração, olhar para a sua vida no contexto dos princípios e valores. Se você estabelecer a meta de melhorar sua forma física por meio de exercícios, talvez seja bom reservar 1 hora durante 3 ou 4 dias da semana, ou quem sabe todos os dias, para atingir esse objetivo. Existem algumas metas que você só conseguirá realizar durante as horas de trabalho, outras que dependerão da presença dos filhos em casa no sábado. Você consegue começar a ver algumas das vantagens de organizar a semana em vez do dia? Tendo identificado seus papéis e estabelecido as metas, você pode registrar cada uma a um dia específico da semana, seja na condição de item prioritário ou, melhor ainda, como tarefa específica. Você pode também checar sua agenda mensal ou anual para verificar os compromissos que assumiu anteriormente e avaliar sua importância no contexto das suas metas, transferindo aqueles que resolveu manter para sua agenda semanal, fazendo planos para adiar
ou cancelar outros. Conforme você estuda o plano de trabalho para a semana a seguir, observe como cada um dos 19 itens mais importantes, em geral quadrante 2, foi programado ou traduzido em plano de ação específico. Além disso, note o compartimento chamado de Afine um instrumento, que fornece um espaço para o planejamento de atividades vitais de renovação do quadrante 2 em cada uma das 4 dimensões humanas que serão explicadas no hábito 7. Mesmo com todo o tempo reservado para atingir 19 metas importantes durante esta semana, repare na quantidade de espaços em branco restantes na agenda. Além de dar condições para colocar as coisas importantes em primeiro lugar, a organização semanal Quadrante 2 lhe dá plena liberdade e flexibilidade para lidar com eventos inesperados, mudar compromissos se necessário, aprimorar relacionamentos e interações com outras pessoas e desfrutar totalmente experiências espontâneas, sabendo que organizou proativamente sua semana para conquistar as metas em todas as áreas de sua vida. Adaptando-se diariamente. A partir da organização da semana no quadrante 2, o planejamento diário torna-se mais uma questão de adaptação diária, de priorizar atividades e responder a eventos, relacionamentos e experiências inesperadas de um modo proveitoso. Dedicar alguns minutos todas as manhãs para repassar seus compromissos pode colocá-lo em contato com as decisões baseadas em valores que você tomou quando organizou a semana, além de fatores inesperados que possam ter surgido. Conforme você revê o dia, percebe que seus papéis e metas implicam o estabelecimento de prioridades naturais que derivam de seu senso interno de equilíbrio. Trata-se de uma priorização mais suave do cérebro direito, que, em última análise, vem do senso de missão pessoal. Você ainda pode achar que a priorização diária de terceira geração, do tipo A, B, C ou 1, 2, 3, dá uma ordem necessária às atividades diárias. Seria uma falsa dicotomia sustentar que essas atividades são importantes ou que não são. Elas se encaixam, obviamente, em uma progressão, e algumas atividades importantes são mais prioritárias do que outras. No contexto da organização diária, a priorização de terceira geração sistematiza o enfoque diário. Entretanto, tentar priorizar informações sem nem mesmo saber como elas se relacionam com seu senso de missão pessoal e como elas se encaixam no equilíbrio de sua vida não é eficaz. Você corre o risco de dar prioridade ou de conquistar coisas que não queria ou das quais não precisava nem um pouco. Você já começa a notar a diferença entre organizar sua semana na condição de gerente centrado em princípios quadrante 2 e planejar seus dias como indivíduo centrado em qualquer outra coisa? Começa a perceber a imensa diferença que o foco no quadrante 2 vai fazer em seu nível atual de eficácia? Tendo experimentado o poder do quadrante 2, centrado nos princípios para a organização de minha própria vida e tendo observado a maneira como transformou a vida de centenas de outras pessoas, eu estou convencido de que ele faz diferença, uma diferença qualitativa positiva. E quanto mais as metas semanais estiverem completamente ligadas a um quadro mais amplo de princípios corretos e a missão pessoal, maior será o aumento da eficácia. Vivenciando o processo. Voltando mais uma vez à metáfora do computador, se o hábito 1 diz, você é o programador, e o hábito 2 diz, escreva o programa, o hábito 3 diz, rode o programa, viva o programa. E viver é principalmente uma consequência da vontade independente, disciplina, integridade e comprometimento, não com planos e metas de curto prazo ou com impulsos de momento, mas com os princípios corretos e com nossos valores mais profundos, que dão sentido e contexto às nossas metas, aos nossos planos e às nossas vidas. Enquanto você atravessa sua semana, indubitavelmente haverá momentos em que sua integridade será colocada na berlinda. A popularidade da reação às prioridades urgentes, embora pouco importantes para outras pessoas no quadrante 3, ou a tentação de escapar para o quadrante 4 ameaçarão suplantar as atividades importantes do quadrante 2 que foram planejadas. Seu princípio central, sua autoconsciência e sua consciência
podem fornecer o alto nível de segurança íntima, orientação e sabedoria para lhe dar forças para colocar em ação sua vontade independente e manter a integridade do que é verdadeiramente importante. Contudo, como você não é onisciente, não pode saber sempre com antecipação o que é verdadeiramente importante. Por mais que organize com cuidado sua semana, haverá momentos em que, na condição de pessoa centrada nos princípios, você precisará subordinar sua agenda a valores mais altos. Como você está centrado em princípios, fará isso com uma sensação incrível de tranquilidade. Em determinada época, onde meus filhos estavam muito voltados para o planejamento e a eficiência. Um dia, ele tinha uma agenda muito apertada, o que incluía deslocamentos cronometrados para os locais das diversas atividades, incluindo apanhar alguns livros, lavar o carro e dispensar Carol, sua namorada, entre outras coisas. Tudo estava acontecendo conforme o planejado até chegar a hora de falar com Carol. Eles estavam saindo juntos havia bastante tempo e finalmente chegaram à conclusão de que um relacionamento mais profundo não daria certo. Assim, ele havia planejado uma conversa telefônica de 10 a 15 minutos para terminar o namoro. Mas a notícia foi traumática demais para ela. 1h30 depois, ele ainda estava envolvido em uma conversa intensa com a moça. Mesmo assim, a conversa não fora conclusiva. A situação era frustrante para ambos. Repetindo, não se pode simplesmente pensar em eficiência quando há gente envolvida. Devemos pensar em eficácia com relação a pessoas e em eficiência com relação a coisas. Tentei ser eficiente com uma pessoa da qual discordava ou com quem estava sendo desagradável e simplesmente não funcionou. Tentei dar 10 minutos do meu precioso tempo para ajudar uma criança a resolver um problema, só para descobrir que esta eficiência cria novos problemas e raramente consegue resolver as ansiedades mais profundas. Vejo muitos pais, principalmente mães com filhos pequenos, frequentemente frustrados com seu desejo de fazer muitas coisas, porque só o que fazem, aparentemente, é cuidar do nenê o dia inteiro. Lembre-se de que a frustração é consequência de nossas expectativas, e estas são muitas vezes reflexos do espelho social, mais do que de nossos valores e prioridades. Mas se você tem o hábito 2 profundamente embutido em seu coração e sua mente, você conta com os valores mais elevados para guiá-lo. Pode subordinar sua agenda a esses valores com integridade. Você pode se adaptar, ser flexível e não se sentir culpado quando não cumpre a agenda ou quando precisa alterá-la. Avanços da quarta geração. Um dos motivos para as pessoas resistirem ao uso de instrumentos de administração do tempo de terceira geração é a perda da espontaneidade. Elas se tornam rígidas e inflexíveis. Esses instrumentos subordinam os seres à programação, pois o paradigma para a eficiência na terceira geração de administração encontra-se em desarmonia com o princípio de que as pessoas são mais importantes do que as coisas. O instrumental de quarta geração aceita esse princípio. Ele também reconhece que a primeira pessoa que se precisa levar em conta em termos de eficácia e não de eficiência é você mesmo. Ele o encoraja a concentrar seu tempo no quadrante 2 para compreender os princípios e centrar sua vida neles, e expressar de forma clara os propósitos e valores que devem orientar suas decisões cotidianas. Ele o ajuda a criar o equilíbrio na existência. Ajuda-o a erguer-se acima das limitações do planejamento diário e a organizar-se e planejar dentro do contexto semanal. E quando um valor mais categorizado conflita com o que planejou, ele fornece a força para que você use a autoconsciência para manter a integridade dos princípios e propósitos que são mais importantes, de acordo com o que determinou. Em vez de usar o mapa da estrada, você está se guiando por uma bússola. A quarta geração do autogerenciamento é mais avançada do que a terceira em 5 aspectos importantes. Primeiro, é centrada em princípios. Não apenas reconhece a importância do quadrante 2, como cria o paradigma central que lhe permite ver o tempo dentro do contexto do que é realmente importante e eficaz. Segundo, é orientada pela consciência.
Dá a oportunidade de organizar sua vida com o máximo de habilidade em harmonia com os valores mais profundos, mas também lhe proporciona a liberdade para subordinar pacificamente seu planejamento aos valores mais elevados. Terceiro, define o caráter único de sua missão, inclusive valores e metas de longo prazo. Isso dá sentido e propósito ao modo como você passa cada dia. Quarto, ajuda a equilibrar sua vida, identificando os papéis, estabelecendo metas e planejando atividades em cada um dos papéis-chave a cada semana. Quinto, coloca-o em um contexto mais amplo por meio do planejamento semanal, com adaptação diária conforme a necessidade, levando-o mais longe do que a perspectiva limitada de um único dia, colocando-o em contato com os valores mais profundos por meio da revisão de seus papéis importantes. O fio central que liga estes 5 aspectos do progresso é o foco principal nos relacionamentos e resultados, e o foco secundário no tempo. Delegação, aumentando P e CP. Conquistamos tudo aquilo que pretendemos por meio da delegação de poderes, seja ao tempo, seja a outras pessoas. Se delegamos poderes ao tempo, pensamos em eficiência. Se os delegamos a outras pessoas, pensamos em eficácia. Muita gente se recusa a delegar poderes aos outros, porque acredita que leva muito tempo, dá muito trabalho e também que é possível fazer o serviço melhor sozinha. Contudo, delegar poderes é possivelmente a atividade de alto nível mais poderosa que há. Transferir as responsabilidades para outras pessoas treinadas e capacitadas permite que você transfira suas energias para outras atividades de alto nível. A delegação de poderes significa crescimento, tanto para os indivíduos como para as organizações. O falecido J.C. Penney disse uma vez que a decisão mais sábia que já tomou foi deixar correr o barco ao perceber que ele não tinha mais condições de fazer tudo sozinho. Esta decisão, tomada há muito tempo, permitiu o desenvolvimento e o crescimento de centenas de lojas e de milhares de pessoas. Como a delegação de poderes envolve outras pessoas, é uma vitória pública e poderia muito bem ser incluída no hábito 4. Mas como estamos focalizando aqui os princípios de gerenciamento pessoal, e a capacidade para delegar poderes aos outros é a maior diferença entre o papel de gerente e de produtor independente, estou tratando da delegação de poderes a partir do ponto de vista de sua capacidade individual de gerenciamento. Um produtor faz o que for necessário para atingir os resultados desejados, para conseguir os ovos de ouro. Um pai que lava os pratos, um arquiteto que faz um projeto, ou uma secretária que datilografa uma carta, são produtores. Mas quando uma pessoa se organiza e trabalha com e por meio de outras pessoas e sistemas para produzir os ovos de ouro, essa pessoa torna-se um gerente no sentido interdependente. Um pai que delega o serviço de lavar pratos para o filho é um gerenciador. Um arquiteto que lidera um grupo de arquitetos é um gerente. Uma secretária que supervisiona outras secretárias e o pessoal do escritório é uma gerenciadora desse escritório. Um produtor pode investir 1 hora de seu esforço para produzir uma unidade de resultados, presumindo-se que não houve perda de eficácia. Um gerente, por outro lado, pode investir 1 hora de esforço e produzir 10 ou até 50 unidades por meio da delegação de poderes eficaz. A administração cuida essencialmente de mover o ponto de apoio de posição, e a chave para o gerenciamento eficaz é a delegação de poderes. Delegação restrita. Existem basicamente 2 tipos de delegação: delegação restrita e delegação administrativa. A delegação restrita ordena: faça isso, faça aquilo, vá até ali, volte e diga o que foi feito. Muitas das pessoas que são apenas produtoras possuem um paradigma de delegação restrita de poderes. Lembra-se dos contadores de árvores na floresta? Eles são os produtores. Eles arregaçam as mangas e vão à luta. Se conseguem uma posição de supervisão ou gerência, continuam a pensar como produtores. Eles não sabem como passar uma tarefa delegando poderes reais de modo a comprometer a outra pessoa com a conquista de resultados.
Como eles estão focalizando os métodos, tornam-se responsáveis pelos resultados. Eu me envolvi em uma situação de delegar poderes restritos uma vez, quando minha família praticava esqui aquático. Meu filho, um excelente esquiador, estava na água esquiando, enquanto eu pilotava o barco. Passei a máquina fotográfica para Sandra e pedi a ela que tirasse algumas fotos. No início, disse a ela que selecionasse bem as poses, porque não restava muito filme. Depois percebi que ela não conhecia aquela máquina direito, de forma que fui mais específico. Disse a ela para esperar que o sol estivesse na frente do barco e nosso filho no meio de uma manobra ou dando uma volta e tocando o cotovelo. Quanto mais eu pensava na pequena quantidade de fotos restantes e na inexperiência dela com a câmera, mais preocupado eu ficava. Finalmente eu falei: Sandra, aperte o botão quando eu mandar, está bem? E passei os minutos seguintes gritando: agora tire a foto! Agora não! Tire! Não tire! Eu temia que ela fizesse tudo errado se eu não orientasse cada movimento seu a cada segundo. Esta era uma delegação de poderes realmente restrita, uma supervisão passo a passo dos métodos. Muitas pessoas delegam poderes assim com frequência, mas o que realmente conseguem? E quantas pessoas você consegue supervisionar ou gerenciar quando está envolvido com cada movimento que fazem? Existe um modo muito melhor, mais eficaz de delegar poderes a outras pessoas. E ele se baseia no paradigma do reconhecimento de autoconsciência, imaginação, consciência e vontade independente das outras pessoas. Delegação administrativa. A delegação administrativa está focalizada nos resultados, não nos métodos. Ela dá às pessoas uma oportunidade de escolher o método e as torna responsáveis pelos resultados. Leva mais tempo no começo, mas trata-se de um tempo bem gasto. Você consegue mover o ponto de apoio aumentando a eficácia do sistema por meio da delegação administrativa dos poderes. A delegação administrativa de poderes pressupõe compreensão e comprometimento mútuo com referência a 5 áreas. Resultados desejados. Cria uma noção comum, clara, do que precisa ser obtido, focalizando o que, não o como. Resultados, não métodos. Dedique seu tempo a isso. Seja paciente. Visualize o resultado desejado. Faça com que a pessoa o veja também. Descreva em detalhes. Faça uma antecipação das consequências dos resultados e do prazo em que serão conseguidos. Orientação. Estabeleça os parâmetros dentro dos quais a pessoa deve agir. Esses devem ser no menor número possível para evitar a delegação de métodos, mas deve incluir as restrições mais notáveis. Você não quer que uma pessoa pense que tem certa autonomia desde que atinja os objetivos, embora viole práticas e valores estabelecidos. Isso acaba com a iniciativa e leva as pessoas de volta para o lema da delegação restrita. Diga o que é para fazer que eu faço. Se você conhece os caminhos que não dão em nada nessa tarefa, mostre-os. Seja aberto e honesto. Diga para a pessoa onde ficam os becos sem saída e as armadilhas. Ninguém é obrigado a reinventar a roda diariamente. Deixe que aprendam com seus erros e com os erros dos outros. Aponte os caminhos potencialmente perigosos e o que não devem fazer, mas não diga a eles o que fazer. Mantenha a responsabilidade pelos resultados com eles, para que façam o que for necessário dentro da orientação dada. Recursos. Identifique os recursos humanos, financeiros, técnicos ou organizacionais que a pessoa pode utilizar para atingir os resultados desejados. Acompanhamento. Estabeleça os padrões de desempenho que serão usados para avaliar os resultados e o momento específico em que os relatórios e as avaliações devem ser feitos. Consequências. Especifique o que vai acontecer de bom ou ruim como resultado da avaliação. Isso pode incluir itens como recompensas financeiras, psicológicas, diferentes tarefas profissionais ou funções no futuro e as consequências naturais ligadas à missão geral de uma organização. Há alguns anos tive uma experiência interessante de delegação de poderes com um de meus filhos. Aconteceu durante uma reunião na sala onde mantínhamos nossa missão,
em um quadro na parede para assegurar que nossos planos estivessem em harmonia com nossos valores mais elevados. Todos estavam presentes. Montei um quadro negro grande e anotamos as nossas metas, as coisas mais importantes que desejávamos fazer e as tarefas que derivavam delas. Depois pedi voluntários para fazer o serviço. Quem quer pagar a hipoteca? Perguntei. Percebi que eu era o único com a mão levantada. Quem quer pagar o seguro? Fazer supermercado? Pagar o carro? Pelo jeito eu tinha um monopólio de todas as oportunidades. Quem quer dar comida ao bebê? Essa tarefa despertou mais interesse, mas minha esposa era a única com qualificações adequadas para o serviço. Conforme percorríamos a lista, ficava evidente que o papai e a mamãe tinham mais de 60 horas de trabalho na semana. Com esse paradigma na cabeça, as outras tarefas assumiram a perspectiva mais adequada. Meu filho de 7 anos, Stephen, ofereceu-se para tomar conta do gramado. Antes de dar a tarefa a ele, iniciei um processo de treinamento resumido. Eu queria que ele tivesse uma ideia clara do que era um gramado bem cuidado, de modo que eu o levei até o gramado do vizinho. Olha bem, filho, falei. Está vendo como o gramado do vizinho está verde e limpo? É isso que nós queremos, um gramado verde e limpo. Agora venha dar uma olhada em nosso jardim. Vê a mistura de cores? Está errado, não está verde. Verde e limpo é o que queremos. Como você vai deixar a grama verde é problema seu. Tem liberdade para fazer o que quiser, menos pintar o gramado. Mas eu posso dizer como faria se estivesse em seu lugar. Como faria, papai? Eu usaria o borrifador, mas você pode usar um balde ou esguicho. Não faz diferença para mim. A única coisa que importa é a grama ficar verde, certo? Certo. Bem, agora vamos falar da limpeza, filho. Limpo quer dizer sem sujeira espalhada, sem papéis, barbantes, ossos, gravetos, qualquer coisa que suje o gramado. Sabe o que vamos fazer? Vamos limpar metade do gramado agora para ver a diferença. Pegamos 2 sacos de papel e limpamos uma parte do gramado. Agora olhe esse lado. Olhe o outro. Vê a diferença? Esse lado está limpo. Espera aí, ele falou. Tem uns papéis atrás daquela moita. Isso mesmo. Eu não notei aquele jornal lá atrás. Você tem uma boa visão, filho. Agora, antes de você decidir se vai ou não assumir essa tarefa, deixe que eu explique mais algumas coisas. Porque se você aceitar essa tarefa, eu não vou mais fazê-la. Passa a ser um serviço seu. É o que se chama de delegar poderes. Quer dizer passar uma tarefa com confiança. Eu confio que você vai fazer o serviço. Agora diga, quem vai ser o chefe? Você, papai. Eu não. Você vai ser o chefe. Você cuida de tudo. Você gosta que a mamãe e o papai fiquem pegando no seu pé o dia inteiro? Não. Nós também não gostamos de fazer isso. De vez em quando dá uma sensação ruim, não é? Por isso, você mesmo cuida do gramado. Agora, adivinhe quem é o ajudante. Quem? Eu sou o ajudante, falei. Você me diz o que fazer. Eu? Isso mesmo. Mas o tempo de que disponho para ajudar é limitado. De vez em quando eu preciso ficar fora. Mas quando eu estiver aqui, você pode me dizer o que fazer para ajudar. Farei qualquer coisa que você pedir. Está bem. Agora adivinhe quem vai julgá-lo. Quem? Você mesmo se julga. Eu? Correto. 2 vezes por semana nós 2 vamos dar uma volta pelo gramado e você pode me mostrar como está se saindo. Como você vai fazer para julgar? Ver se está verde e limpo. Certo. Eu treinei com estas 2 palavras por 2 semanas antes de considerar que estava pronto para assumir a tarefa. Finalmente, chegou o grande dia. Então, está combinado, filho? Está combinado. Qual é o serviço? Deixar a grama verde e limpa. O que é verde? Ele olhou para o nosso gramado, que estava começando a melhorar. Depois, apontou para o do vizinho. Verde é a grama dele. E o que é limpo? Sem sujeira. Quem é o chefe? Eu sou. Quem é o ajudante? Você é, quando tiver tempo. Quem é o juiz? Eu sou o juiz. Vamos passear juntos 2 vezes por semana no jardim e eu vou mostrar como está. E o que vamos querer saber? Se está verde e limpo. Naquele momento, não falei em pagamento. Mas eu não hesitaria em vincular uma mesada àquela tarefa.
2 semanas e 2 palavras. Eu imaginei que ele já estava preparado. Era um sábado. Ele não fez nada. Domingo. Nada. Segunda-feira. Nada. Quando saí da garagem na terça-feira para ir trabalhar, olhei para o gramado sujo, amarelado e para o sol quente de julho subindo no céu. Com certeza ele vai trabalhar hoje, pensei. Eu podia entender que não tivesse trabalhado no sábado porque foi o dia do acordo. Também entendia sua inatividade no domingo era um dia para outras coisas. Mas não compreendia a falta de atividade na segunda-feira. Agora já era terça. Certamente faria algo hoje. Em pleno verão, o que mais ele tinha para fazer? Passei o dia esperando o momento de voltar para casa e ver o que tinha acontecido. Quando dobrei a esquina, deparei com o mesmo quadro que havia deixado naquela manhã. E lá estava meu filho, brincando no parque do outro lado da rua. Aquilo não era aceitável. Fiquei irritado e decepcionado com o desempenho dele, depois de 2 semanas de treinamento e compromisso. Todos nós tínhamos investido um bocado de orgulho, dinheiro e esforço no gramado. Eu estava vendo que ele não duraria muito. Além disso, o gramado do meu vizinho era bem cuidado e bonito. A situação estava começando a ficar embaraçosa. E estava a ponto de recorrer à delegação de poderes restrita. Filho, vá ao jardim imediatamente e recolha todo o lixo, ou então você vai ver uma coisa. Eu sabia que conseguiria os ovos de ouro daquela maneira. Mas e quanto à galinha? O que aconteceria com seu comprometimento interno? Sendo assim, forcei um sorriso e gritei do outro lado da rua. Oi, filho! Como vai? Tudo bem, foi a resposta. E o gramado? Eu soube no instante em que disse aquilo que havia desrespeitado nosso acordo. Não era aquela a maneira combinada de checar o serviço. Não foi o que acertamos. Sendo assim, ele se sentiu liberado para desrespeitá-lo também. Tudo bem, papai. Mordi a língua e aguentei até depois do jantar. Aí eu disse, filho, vamos fazer como combinamos. Vamos dar uma volta no gramado e você vai me mostrar como vai indo sua tarefa. Quando nos encaminhamos para a porta, seu queixo começou a tremer. As lágrimas surgiram nos olhos e ao chegarmos ao meio do gramado, ele estava choramingando. É tão difícil, pai. O que era tão difícil, pensei. Você não fez absolutamente nada. Mas eu sabia o que era difícil. O autogerenciamento, a supervisão própria. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Falei. Você me ajuda, papai, ele disse fungando. O que foi que combinamos? Você disse que ajudaria quando tivesse tempo. Eu tenho tempo agora. Ele correu para dentro da casa e voltou com 2 sacos. Passando um para mim, falou. Você pode recolher aquela sujeira? Ele apontou para o lixo do churrasco de sábado à noite. Eu acho nojento. E foi o que eu fiz. Exatamente o que ele me pediu. Nesse momento, ele comprometeu-se de coração com a tarefa. Aquele passou a ser o seu gramado, sua responsabilidade. Durante todo o verão, ele só pediu minha ajuda umas 2 ou 3 vezes depois disso. Tomou conta do gramado sozinho. A grama ficou mais verde e mais limpa do que na época em que eu cuidava dela. Ele chegava até mesmo a repreender os irmãos e irmãs porque deixavam papéis no chão. A confiança é a forma mais elevada de motivação humana. Ela traz à tona o que há de melhor nos seres humanos. Mas exige tempo e paciência, e não elimina a necessidade de treinar e aprimorar as pessoas, de forma que sua competência possa fazer jus à confiança depositada. Estou convencido de que a delegação administrativa de poderes, se conduzida adequadamente, beneficia as 2 partes, e no final das contas, um volume maior de trabalho será feito em muito menos tempo. Acredito que uma família bem organizada, cujo tempo tenha sido gasto com eficácia, delegando poderes na base 1 a 1, pode organizar o trabalho de forma que todos trabalhem 1 hora por dia. Mas é preciso haver a motivação interna para gerenciar, não apenas para produzir. O foco se concentra na eficácia, não na eficiência. Sem dúvida alguma, você pode arrumar o quarto melhor do que uma criança, mas o X da questão é dar condições para que ela assuma a tarefa. Isso leva tempo. Você precisa se envolver no treinamento e no amadurecimento dela. Leva tempo, mas quão valioso será esse tempo mais adiante? Você vai se poupar muito a longo prazo.
Esta abordagem implica a adoção de um paradigma de delegação de poderes inteiramente novo, uma mudança na natureza do relacionamento. O gerente torna-se seu próprio chefe, guiado por uma consciência que contém um compromisso de atingir os resultados desejados. Mas ela também liberta as energias criativas para realizar o que for necessário, em harmonia com os princípios corretos para atingir os resultados desejados. Os princípios envolvidos na delegação administrativa de poderes são corretos e aplicáveis a qualquer tipo de pessoa ou situação. Com pessoas imaturas, você especifica menos resultados e mais orientações, mostra mais recursos, marca entrevistas para acompanhar resultados com mais frequência e vincula a tarefa a consequências mais imediatas. Com gente mais madura, você pode contar com desafios maiores em termos de resultados, menos orientações e checagens mais espaçadas, além de critérios menos mensuráveis, porém mais lógicos. A delegação eficaz de poderes é talvez o melhor indicador de uma administração eficaz, simplesmente porque é básica tanto para o crescimento pessoal quanto da organização. O paradigma do quadrante 2. A chave para o gerenciamento pessoal ou de outros com eficácia, por meio da delegação de poderes, não se encontra em nenhuma técnica, nenhum instrumento ou fator externo. Ela é interna. Encontra-se no paradigma do quadrante 2, que nos dá o poder de ver através das lentes da importância e não da urgência. Conforme você trabalha para desenvolver um paradigma quadrante 2, aumenta sua capacidade de organizar e viver cada semana de sua vida em torno das suas prioridades mais importantes, de fazer o que fala. Não dependerá mais de qualquer pessoa ou coisa para gerenciar sua vida de forma eficaz. É interessante notar que todos os 7 hábitos encontram-se no quadrante 2. Cada um deles lida com coisas fundamentalmente importantes, que, se feitas com regularidade, criarão uma tremenda diferença positiva em sua vida. Sugestões de aplicação. Primeira, identifique uma atividade quadrante 2 que tenha sido negligenciada até agora em sua vida. Uma atividade que, bem feita, tenha um impacto significativo em sua vida, seja pessoal ou profissional. Anote o que é e comprometa-se a colocá-la em prática. Segunda, prepare uma matriz de administração do tempo e tente estimar a porcentagem de seu tempo gasta em cada quadrante. Depois, acompanhe o tempo gasto registrando as atividades a cada 15 minutos. Qual é a precisão de sua estimativa? Está satisfeito com o modo como passa seu tempo? O que precisaria mudar? Terceira, faça uma lista das responsabilidades que pode delegar e das pessoas que podem assumi-las ou serem treinadas para isso. Identifique as medidas necessárias para iniciar o processo de delegação de responsabilidades ou de treinamento. Quarta, organize a próxima semana. Comece anotando seus papéis e suas metas para a próxima semana. Depois, transfira essas metas para um plano de ação específico. No final da semana, avalie o quanto o plano reflete seus valores e propósitos mais profundos da vida cotidiana e o grau de integridade que foi capaz de manter em relação a esses valores e propósitos. Quinta, comprometa-se a começar a organizar sua vida em bases semanais e reserve periodicamente algum tempo para fazer isso. Sexta, converta seu instrumento atual de planejamento em um instrumento de 4ª geração ou procure tal instrumento. Sétima, passe para um dia quadrante 2 no trabalho para obter uma compreensão mais profunda do impacto do paradigma do quadrante 2.